tudo bem? Eu sou a professora Zezé Barino e trabalho com a matéria mais bonita do mundo, o português. Bem, em primeiro lugar, eu quero falar com você que vai fazer o concurso para a Prefeitura de Ouro Preto, que nós temos já o edital publicado. E nós temos aqui o seguinte, que é muito importante você saber. Banca organizadora IBGP, veja, 376 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. Então, veja, a oportunidade para que todos possam fazer. É um concurso da Secretaria de Administração, Saúde, Educação e Guarda Civil Municipal. Veja, as inscrições elas serão do dia 12 de setembro até o dia 10 de novembro. E as provas estão marcadas para 14, 15, 22, 29 de janeiro de 2023. Ou seja, você começando a estudar agora, você terá um bom tempo para estudar até o dia da prova, certo? E eu estou aqui justamente conversando isso com você. E eu, assim, me dou o direito de poder falar a respeito disso, porque são 39 anos de experiência em concursos públicos. Você já deu uma olhadinha no que vai ser pedido na sua prova? Então, veja só, eu peguei aqui um dos programas, mas se você for observar, esse que eu peguei é do ensino superior. Mas se você for observar o de ensino médio, o de ensino fundamental, tá? Basicamente, o assunto é o mesmo, só a maneira de apresentar isso é que se modifica. Mas o que nós temos? Nós temos compreensão e interpretação de textos, lembrando que compreender é o ato de entender, a resposta estará ali naquele texto, e interpretação é aquilo que você compreende a partir de elementos do texto. Nós temos a questão em texto de gêneros e tipos de texto. Você sabe o que é gênero e o que é tipo? Você sabe, por exemplo, que a tipologia textual, nós temos o texto narrativo, descritivo, nós temos o texto expositivo, o texto argumentativo, temos um texto injuntivo e mais alguns outros. Você sabe a diferença, por exemplo, de um texto expositivo para um texto argumentativo na prática? Então, nós temos que saber isso. Bem, a questão de articulação textual, ela também está muito ligada a essa questão da morfologia, quando a gente fala aqui do emprego das classes de palavras. Então, ao trabalhar, pronome, trabalhar a conjunção, trabalhar o pronome relativo, a gente trabalha muito essa questão da coesão e da coerência. Bem, verbos dentro de morfologia. Em seguida, nós temos aqui, veja, estrutura da oração e do período, aspectos sintáticos e semânticos. Então, na sintaxe é que a gente estuda aquela parte de sujeito, predicado, objeto, complemento nominal, adjunta de nominal. Você sabe a diferença do complemento nominal e adjunta de nominal? Acha difícil? Não é não, é muito simples você compreender isso. É só a gente trabalhar no ponto certo. Bem, e a morfologia, que são as classes de palavras que nós falamos aqui em cima com você, nós temos neste caso o artigo, substantivo, adjetivo, numeral, são 10 classes de palavras. Quando falamos em semântica, nós estamos falando de sentido. Então, olha, classe de palavra é a morfologia, sintaxe são as funções e semântica, o sentido. Temos aqui dentro a parte da ortografia, e quando falamos em ortografia, nós não estamos falando apenas em escrever certo ou errado alguma coisa. A ortografia envolve sim o emprego de letras, mas também vai envolver parônimos e homônimos. Então, por exemplo, você sabe usar seção? Quando seção é
com S e C cedilha, depois é com C e 2 S, ou quando é S depois 2 S, envolve aqui dentro aquelas expressões que causam dificuldades, como é o caso do afim junto, afim separado, porque a acentuação gráfica, lembrando aqui do novo acordo ortográfico, você já o conhece? Também entra aqui dentro o emprego do hífen, que também está no novo acordo ortográfico. Pontuação, que exige saber muito bem a questão da sintaxe, e variação linguística, tá? Ou seja, nós estamos ali tratando de um termo em norma culta, norma popular, existe presença de regionalismo, mas o que eu quero mostrar para você que é muito importante aqui dentro? Eu quero que você observe que o programa aparece dizendo aqui, ó, até destacar para você aqui. Veja só, vem assim, e ainda todos os conteúdos tratados nas referências definidas nesse programa. Ou seja, vão cobrar a morfologia, a sintaxe, a semântica, a ortografia oficial, né? Texto e ainda qualquer, porque está dizendo todos os conteúdos tratados nas referências. Ou seja, veja a quantidade de obra que eles colocaram, então eles podem cobrar aqui dentro qualquer outro aspecto que porventura não tenha sido mencionado no programa. Pois é, ou seja, coisa pra caramba. O que a gente precisa fazer? Direcionar o nosso estudo. Não adianta você ir lá pegar a gramática do Bechara, que é a primeira aqui, estudar a gramática inteira. Pegar a gramática do Cipro Neto, estudar inteira. Pegar do Celso Cunha, né, que é uma gramática enorme, estudar ela toda e assim por diante. Não, nós temos que focar esse estudo. Como a gente faz isso? Bem, eu estou apresentando para você aqui o meu curso de português em questões comentadas. Então, você vai observar neste caso que eu vou trabalhar 100 questões atuais da banca do seu concurso, que é essa banca IBGP. Então, nós vamos resolver as questões. E ao resolver esta questão, eu vou explicando os pontos principais. Ou seja, nós vamos estudar o português, que eu já conheço essas obras que aparecem aí, né, que foram citadas, eu já tenho essas obras estudadas, né, em 39 anos de experiência. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar com você aquilo que você precisa especificamente para esse seu concurso da Prefeitura de Ouro Preto. Bom, não é? Quer dizer, eu estudo as obras e eu estudo com você aquilo que você precisa saber. Por exemplo, olha só, eu coloquei aqui 2 questões da banca. Eu coloquei 2 questões do ano de 2022. Então, eu tenho aqui Prefeitura de Betim para a Guarda Municipal. Veja que aparece aqui dizendo assim: as expressões destacadas sinalizam de forma explícita, quer dizer, de forma clara, quer dizer, está fora, está claro ali para você, não é implícito. Implícito é quando está escondido. O ponto de vista do articulista, quer dizer, o articulista é quem escreveu esse texto que aparece na prova. O ponto de vista dele, ou seja, a opinião dele em relação àquilo que ele diz, exceto em um caso, tá? Então, nesse caso, está dizendo pra gente que ele fala a opinião dele de maneira explícita nessas expressões destacadas, exceto em uma. Então, vamos observar isso aqui. Quando ele diz aqui na letra D, muito embora seja óbvio, sempre é bom lembrar que o problema... Então, veja que ele está dizendo, seja óbvio. Então, essa opinião de que aquilo é óbvio é uma opinião dele. Pode ser que não seja óbvio para o outro. Então, veja, eu não estou nem trabalhando o texto, eu estou trabalhando
claro para você aqui, diretamente na questão. Então, se eu viro para você e falar assim, a resposta dessa questão, embora ela seja óbvia, peraí, é óbvia para quem? Para mim, que já trabalho, né, há 39 anos com isso, que tenho mestrado em letras, tá? Ou é óbvio para todo mundo? Então, isso daí é alguma coisa que representa o ponto de vista do autor. Ponto de vista, né, que a gente marca com esse símbolo aqui, só para a gente poder ter uma definição de que realmente é o ponto de vista. Na letra C, já diz, o conhecimento da realidade brasileira fica cada vez mais distante. Então, ele está dizendo que o conhecimento da realidade brasileira é distante, mas fica mais distante. Então, dizer que esse conhecimento não é nem distante, mas mais distante ainda, é uma opinião dele. É igual se eu disser para você, eu não vou lá não, lá é muito longe. Essa opinião de longe é uma opinião minha, porque se eu for de carro, vai ficar perto, ou por exemplo, dependendo do quão longe seja, se eu for de avião, vai ficar perto, não é? Agora, na letra B diz, e não se limitar à cômoda posição de criticar ou realizar audiência pública. Então, está dizendo que criticar e realizar audiência pública, que isso é cômodo, né? Quer dizer, é algo que causa uma tranquilidade na pessoa. Pode ser que para outra pessoa isso não seja cômodo, isso seja a solução. Então, isso é ponto de vista do autor, isso é opinião dele. Mas na primeira, quando diz discussões sobre se devem ou não ser internados compulsoriamente, o que significa a palavra compulsoriamente? É o obrigatoriamente. Então, essas pessoas precisam mesmo ser internadas. Então, está dizendo que há discussões sobre essa internação compulsória, essa internação sem o direito de escolha. Veja que ele está falando que a internação é compulsória, não é uma opinião dele de que deva ser compulsória ou não deva ser compulsória. Então, aqui na letra A, não existe esse ponto de vista. E é o que nós estamos procurando, exceto, ou seja, onde não há, né, o ponto de vista do autor. Viu como fica tranquilo quando a gente vai entendendo o porquê daquilo ali? Veja agora o seguinte, nós temos aqui uma questão de 2021 da Prefeitura de São João del Rei para agente fiscal de tributos também dessa sua banca. Então lá o texto traz o seguinte título, temperaturas extremas causaram impactos sem precedentes nos oceanos. É o título do texto. A questão 6 diz assim, o sujeito presente na oração que compõe o título do texto é classificado corretamente como. Esse quadro aqui é meu, ele não faz parte da questão. Então, a questão é apenas isso aqui, ó. Pergunta e traz a opção. E o título do texto que está lá na prova. Bem, o que ocorre nesse caso? Em primeiro lugar, está dizendo presente na oração. Se é uma oração, é necessário que tenha verbo. Realmente tem um verbo aqui. Então, você veja que esse título diz temperaturas extremas causaram impactos sem precedentes nos oceanos. Nós temos esse verbo, então isso realmente é uma oração. Agora eu tenho que classificar esse sujeito desta oração. Como que você descobre esse sujeito? A maneira simples que nós temos de descobrir é você perguntar quem é que para o verbo. Não pergunte o que, não. Pergunte quem. Então, você pergunta quem é que causou impactos? A resposta que você terá será temperaturas extremas. Certo? Então, esse é o sujeito da oração. Mas e agora? Esse sujeito é desinencial, é simples, é indeterminado, é composto? Como eu sei isso? Então, vamos
vamos olhar esse quadrinho aqui do lado para você ver como fica fácil você resolver essa questão. Existe o sujeito simples e composto, existe o sujeito desinencial, que também é chamado de implícito, de subentendido, que era chamado sujeito oculto. Existe o sujeito indeterminado e existe a oração sem sujeito, que também é chamado de sujeito inexistente. Na verdade, era na mesma época do sujeito oculto. Mas pode aparecer aí, né? Ghost. Pode aparecer o fantasma em qualquer concurso. Bem, o que você vai observar? Se eu falar para você, no primeiro caso aqui, ó, se eu falar para você, eu irei, ou eu e você iremos, existe quem irá? Sim, na primeira eu, na outra eu e você. Então existe. Eu sei quem irá? Sim, eu sei que sou eu e eu sei que na outra é eu e você. Então eu sei. Está escrito quem irá? Sim, porque a frase está escrita como eu irei e eu e você iremos. Então, neste caso, está escrito. Então, só pode ser sujeito simples ou sujeito composto. Só se existe, se eu sei quem é e se está escrito, só pode ser sujeito simples ou composto. Diferença de um para o outro é a questão do núcleo. Se eu falo para você eu irei, eu tenho apenas um núcleo, que é o eu. Se eu falo eu e você iremos, o eu irá e o você também. Então, eu tenho dois núcleos. Isso se eu tiver uma frase grande. O lindo, elegante, forte, simpático rapaz de olhos azuis procurou por você. Bem, quem é que procurou? O lindo, elegante, forte rapaz de olhos azuis. Mas, na verdade, quem é que procurou? Foi o olho dele? Não, quem procurou foi o rapaz. Então, tem apenas um núcleo, embora tenha muita palavra aí dentro. Quando eu tenho apenas um núcleo, esse sujeito é simples. Quando eu tenho dois ou mais núcleos, isso é um sujeito composto, certo? Agora veja outra frase. Se eu disser para você simplesmente assim, iremos, existe quem irá? Sim, iremos, eu sei que somos nós. Eu sei quem é? Sim, eu sei que é nós, exatamente pela desinência do verbo, não é? Agora, está escrito? Não. Então, isso daí é desinencial, ou implícito, ou subentendido. Quer dizer, eu sei qual é, mas não está escrito. Viu a diferença para o simples e composto? Agora, vamos para o indeterminado. Se eu falar para você assim, roubaram o carro dele. Existe quem roubou? Claro, porque se ele foi roubado é porque existe. Agora, eu sei quem é que roubou? Não, eu não sei. E também é óbvio, não está escrito. Então, nesse caso, ele é indeterminado. Eu não consigo, como no caso de cima, saber quem roubou. Senão, ia lá, buscaria o carro e mandaria prender o sujeito. Não é verdade? Agora, quando eu falo em oração sem sujeito e eu, por exemplo, digo choveu, existe alguém que choveu? Não, isso daí é um fenômeno da natureza, não existe. Portanto, não sei, portanto, não está escrito. Isso é oração sem sujeito. Então, veja que cada caso tem um ponto específico para você fazer a diferença para o outro. Percebeu? Então, agora vamos ao caso que nós temos. Quem é que causou impactos? Temperaturas extremas. Bem, quem é que causou? Quem causou foram as temperaturas, que são extremas. Mesmo se eu dissesse temperaturas extremas, excessivas, descontroladas, não importa. Quem causou foram as temperaturas. Então, isso daqui existe, isso aqui eu sei qual é e isso está escrito. Então, aparece no primeiro caso. Quantos núcleos eu tenho? Um, que é a temperatura. Então, isso é sujeito simples. Sujeito simples, temperaturas extremas.
Simples, porque o núcleo é apenas temperaturas. Viu como fica fácil? É assim que a gente estuda de maneira focada para o concurso que você precisa. Você estuda sem perder tempo, certo? E tempo pra gente é uma coisa bem complicada, não é? Bem, se você se interessou aí pelo meu curso de português em questões comentadas, você tem aqui todos os canais para você poder ter mais informações. Você pode aqui entrar em contato com a Malu no WhatsApp, tá? E perguntar para ela sobre o meu curso de português em questões comentadas. Você vai, assim, ficar impressionado como você pode ter um curso de qualidade com um preço que cabe no bolso, né, de qualquer um, tá certo? Então, só te peço o seguinte, quando você for conversar com a Malu, por favor, hein, no WhatsApp, não coloca acento no U não, tá? Sabe por quê? Porque Malu é uma oxítona terminada em U. E oxítona terminada em U, angu, tatu, urubu, caju, malu, dudu, não são acentuadas. Tá vendo? É assim que a gente aprende português. É de uma maneira leve. Olha, aguardo você. Estou aqui na torcida para que você consiga passar nesse concurso e vou fazer tudo o que eu puder para poder ajudar, tá certo? Então, português em questões comentadas, pode ter certeza que você vai aprender o que você precisa para esse concurso, certo? Aproveite também para conhecer, né, outros cursos que nós temos lá no site, tá certo? E pode ter certeza, português pode sim ser simples assim. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.